A vitória em Cristo, uma promessa inabalável. A vitória em Cristo é uma promessa inabalável para todos aqueles que permanecem nele. A cruz selou o destino do inimigo, derrotando o pecado e a morte de uma vez por todas. Contudo, enquanto aguardamos a manifestação completa dessa vitória quando formos arrebatados pelo nosso Salvador, enfrentamos diariamente um adversário astuto e incansável. Subestimar o inimigo é um erro que pode levar à queda, pois ele age com sutileza, buscando nos afastar da verdade e da comunhão com Deus. Nesta caminhada com Cristo, somos chamados a viver com uma postura de vigilância e dependência total do Senhor. Não lutamos sozinhos, pois nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A vitória é certa, entretanto só será experimentada por aqueles que permanecerem firmes em Cristo, fortalecidos pela fé e atentos às ciladas do maligno. Nesta última mensagem desta série, vamos explorar 7 verdades bíblicas que nos despertarão para a realidade espiritual que enfrentamos e nos encorajarão a viver como mais que vencedores em Cristo Jesus. Primeira verdade: a vitória em Cristo é fundamentada em sua obra redentora na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A vitória definitiva sobre o inimigo foi alcançada na cruz. Jesus não apenas pagou o preço do pecado, mas também derrotou os poderes das trevas. Nosso papel é crer e viver à luz dessa verdade vitoriosa, mantendo a fé no sacrifício de Cristo como suficiente e completo. Segunda, a vitória é assegurada àqueles que permanecem em Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Permanecer em Cristo não é um ato passivo, mas uma escolha diária. Implica em comunhão constante, obediência à sua palavra e dependência do Espírito Santo. Fora dele não há vitória verdadeira, pois somos incapazes de vencer por nossas próprias forças. Terceira verdade: a fé é a arma que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. O mundo, com suas paixões e sistemas contrários a Deus, só podem ser vencidos pela fé. Essa fé nos liga à vitória que Cristo já conquistou e nos habilita a viver acima das circunstâncias, confiando no poder de Deus para transformar cada adversidade em triunfo. Quarta, devemos reconhecer o inimigo, mas, sobretudo, confiar no poder de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. O inimigo é real e suas estratégias são sutis, mas nossas armas são espirituais. Ao orar, meditar na palavra e depender do Espírito Santo, somos capacitados a destruir fortalezas espirituais e vencer as tentações e ataques do inimigo. Quinta, a obediência a Deus é indispensável para a vitória. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. A vitória não é apenas um direito, mas também um fruto da obediência. Submeter-se à vontade de Deus é fundamental para experimentar a vitória em todas as áreas da vida. Não há vitória fora dos caminhos de Deus, pois a desobediência nos expõe ao fracasso. Sexta, a oração fervorosa nos mantém em posição de vitória. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração é a conexão com o poder de Deus. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência e permitimos que Ele opere em nossas vidas. A oração fervorosa, perseverante e feita com fé é indispensável para triunfar sobre as lutas e os desafios que enfrentamos. Sétima, a vigilância e a perseverança garantem a vitória até o fim. Sede sóbrios,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A vitória não é um evento pontual, mas um processo contínuo de vigilância. É preciso estar atento às ciladas do inimigo, mantendo firme a fé e a dependência do Senhor. A perseverança em Deus, mesmo diante das provações, nos conduz à vitória final. Perseverar no Senhor é um chamado constante nas Escrituras, evidenciando uma característica indispensável para aqueles que desejam alcançar a plenitude das promessas de Deus. A perseverança é a expressão prática da nossa fé em meio às adversidades, um reflexo de nossa confiança no caráter de Deus e na certeza de sua fidelidade. Perseverar no Senhor não é apenas suportar, mas avançar com esperança, sabendo que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Que nossa perseverança seja alimentada pela presença do Espírito Santo, que nos fortalece e nos capacita a continuarmos firmes, pois sabemos que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Finalmente, a vitória em Cristo é uma verdade absoluta e poderosa, assegurada pela obra completa que Jesus realizou na cruz. Ele triunfou sobre o pecado, a morte e as forças do mal, garantindo para nós um caminho de vida eterna e liberdade espiritual. Contudo, essa vitória exige de nós uma resposta prática e contínua, o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, a firmeza na sua palavra e uma vida em estado de vigilância e dependência constante do Espírito Santo. Embora o inimigo seja astuto e continue a buscar brechas para nos enfraquecer, a obra de Cristo é maior e suficiente para nos sustentar em todas as batalhas. As Escrituras nos lembram de nos revestirmos da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 11, de sermos sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5, 8, e de permanecermos ligados à videira verdadeira, Jesus Cristo, João capítulo 15, versículo 5. Essas atitudes não apenas nos protegem, mas nos capacitam a viver como mais que vencedores. Portanto, que nossa vida seja marcada por uma confiança inabalável na vitória de Cristo e uma atitude de humildade e dependência diante dele. Lutemos com as armas espirituais que nos foram dadas, perseverando em oração e permaneçamos obedientes à sua vontade, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Assim, com fé e determinação, podemos declarar com convicção: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A vitória já foi conquistada. Cabe a nós vivê-la plenamente para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Bem, queridos, chegamos ao último episódio desta impactante série, O Perigo de Subestimar o Inimigo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite agora mesmo para se inscrever e ficar por dentro das próximas mensagens que edificam e fortalecem a sua fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe o seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós, guardando-nos contra todos os ataques do maligno e fortalecendo-nos em cada batalha. Lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. Amém.